Que relação existe entre escritura, tradição e magistério? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Temos falado de tradição, temos falado de Sagrada Escritura e agora também vamos falar de magistério da Igreja. E a pergunta, pois, de número 17 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte: que relação existe entre Escritura, Sagrada Escritura, tradição e magistério? Que relação existe? Ora, a Igreja sempre ensinou que a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja estão unidos de tal maneira que nenhum vive sem o outro. A Igreja não aceita só a Sagrada Escritura. Ela precisa também da tradição e do magistério. Portanto, repetindo, a Igreja não aceita só a Sagrada Escritura. Ela precisa da tradição, ela precisa do magistério da Igreja, dos bispos do mundo inteiro. Não aceita só a tradição também. Ela precisa e valoriza a Escritura e o magistério. E menos ainda, não aceita só o magistério, desligado da Escritura e da tradição. Então, há uma unidade conferida pelo Espírito Santo, há uma unidade na Escritura, no magistério e na tradição. Qual é o projeto de Deus, afinal? O que Deus quer de nós? Ele quer a salvação de todos, homens e mulheres. Se a salvação é o grande sonho de Deus e quer que todos os homens se salvem, que cheguem ao conhecimento da verdade, que cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, então, tanto a tradição, como a Sagrada Escritura, como o magistério da Igreja, tem a assistência do Espírito Santo. Tudo deve colaborar para a salvação. E se Deus não tivesse nos deixado, por exemplo, o magistério, facilmente a palavra de Deus seria interpretada da maneira diferente ou até de maneiras opostas. Seria causa de confusão em vez de unidade. Se não tivesse dada a tradição, não haveria escrita. Por quê? Porque ela precede a escrita. Se não tivesse a palavra de Deus por escrito, como seria difícil conhecer a verdade de Deus? Então acolhamos os dons de Deus, assim como Ele quis nos dar. Vocês sabem, por exemplo, que não existe na Sagrada Escritura uma lista de livros sagrados. Como é que nós sabemos e chegamos ao conhecimento dessa lista? Sabemos pela tradição. Quem definiu quais os livros sagrados? Como é que nós sabemos quem definiu? Quem definiu os livros sagrados, quantos são hoje, e desde o tema na Igreja, é o magistério da Igreja. Como você vê, tudo é dom de Deus. Tradição é dom de Deus. Sagrada Escritura é dom de Deus. Magistério da Igreja é dom de Deus. Estes são os meios através dos quais o Senhor nos revela sua verdade. São os meios através dos quais o Senhor revela a sua intimidade, possibilitando-nos o quê? Possibilitando-nos de caminhar em direção a Ele, possibilitando-nos a nossa santificação, possibilitando-nos chegar à perfeição nesta caminhada. E finalmente possibilita-nos a um dia gozarmos
da sua alegria eterna. Quando estivermos diante do dom de Deus, não nos cabe discutir, portanto, mas nos cabe acolher. Por quê? Porque tudo no plano de Deus tem um objetivo bem claro. Deus tem um objetivo bem claro para cada um de nós. Então, acolhamos, pois, a tradição, que é a perseverança dos apóstolos. Acolhamos em transmitir aquilo que ouviram os apóstolos, aquilo que os apóstolos ouviram. Acolhemos com muita alegria o magistério da Igreja, que desde Pedro ajuda a manter a unidade entre nós. E acolhemos a Sagrada Escritura, este dom que é a vida. Acolhemos a Sagrada Escritura, que é luz para a nossa caminhada. Acolhemos a Sagrada Escritura, que nos ilumina no meio de tanta confusão nesse nosso mundo. Que vocês, acolhendo esses dons do Senhor, tradição, Sagrada Escritura, magistério da Igreja, possam, guiados pelo Espírito Santo, perseverar na verdade. E a verdade, como vocês sabem, nos libertará. Porque a verdade é Jesus Cristo. Façamos a nossa oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.